Vamos fazer mais um vídeo. Olhe esse exemplo aqui. Os diâmetros, ó, tudo está sendo do mesmo tamanho. Entendeu? Só esse que mudou. Mas olha, quando o pacote é menor do que o diâmetro, pelos cálculos, e quando eles são igual ou maior, então olhe que ele vai mudando a indutância. A mesma coisa é aqui, ó. Se eu pegar um diâmetro de 70 por 70, um exemplo, de 2 CV, e eu pego outro fabricante que o diâmetro seja 50 por 90 e é o mesmo 2 CV. E os fios não são iguais, são totalmente diferentes. Digamos assim que aqui é um transformador. E eu pego o meu teste de indutância e coloco aqui para medir. E olhe que quando eu colocar lâminas, cada vez que eu coloco lâminas, ele vai dando um tipo de indutância diferente já. Ele já vai mudando. Cada vez que eu coloco lâmina, ele vai mudando a indutância. Entendeu? Ele não dá mais aquele valor, já vai aumentando. Cada vez que ele vai aumentando. Então, quando o ferro, o pacote, ele é menor, ele dá um valor de indutância. Aqui já dá outro valor de indutância. E cada vez ele vai aumentando a sua indutância. Então, quando você coloca, às vezes, dependendo do diâmetro, pronto aqui, ó. E o pacote ele sendo maior, é a mesma coisa quando você coloca o induzido dentro do estator ali, aí a indutância vai aumentando, ele vai aumentando. Cada vez que você coloca tudo aqui, ele vai multiplicando aquele valor, ele vai aumentando. Então é isso que tem que entender, que cada vez o seu pacote embaixo, ele sendo igual ou maior do que o diâmetro, entendeu? Então, aí você tem que ver como você vai fazer aquele cálculo. Não é todos é a mesma coisa não, viu? Todos não são a mesma coisa não. Cada vez que você coloca mais lâmina, a mesma coisa. Cada vez que você colocar um induzido maior, ele vai dando o tipo de uma indutância totalmente diferente da outra. Entendeu? Digamos assim, que você tem o diâmetro dele seja 70, e você colocar um induzido, não vai ser de 70, de 50, ele dá um tipo de uma indutância. Quando você tirar aquele de 50 e botar um de 70 igual aquele dali, quando você botar ele já aumenta a sua indutância de novo. Ele já vai aumentando, já dá outro valor. Entendeu? Então, aqueles que tiver já interessado, a partir do dia 15, eu já estou começando já a comercializar já. Aquele que quiser entrar em contato já comigo pelo Zap, pode entrar em contato para já começar já reservar, né, o seu, entendeu? Então aquele que quiser já pode entrar em contato, viu? Então é isso que vai fazendo. Cada vez que você vai colocando mais lâmina, aí a sua indutância vai modificando cada vez mais. E é bom fazer o cálculo com o medidor de indutância? Porque quando você faz os de 30, ele é um valor, de 40 é um valor, cada vez vai modificando. Quando ele chega aqui, então cada vez que você vai aumentando o ferro, você vai diminuindo também a fiação. É a mesma coisa aqui, cada vez você tem que aumentar mais as voltas, por causa do quê? Por causa do pacote que é pequeno, para ele criar um campo magnético melhor. Mas o outro, cada vez você vai ter que diminuir mais. Ele é inverso. Então, mas é interessante, quando a gente for passo a passo, fazendo os cálculos dos ferros, dele tudo, qual é o fio, a amperagem, a forma, qual é o degrau 1, 2, 3 e 4, quando você faz o cálculo da partida,
quando você faz o cálculo do capacitor para ser usado naquela partida, com a de trabalho, é muito interessante, entendeu? Então, nisso a gente vai aprendendo passo a passo, a gente não aprende tudo de uma vez. Então, às vezes, digamos assim, eu vou fazer os cálculos de cada um desses passo a passo, de 70, de 30, 40, 50, porque quando você, às vezes, estiver fazendo o serviço do motor e você se imprensar naquele, sem saber as voltas mais dele, aí às vezes você pode chegar lá, eita, um motor de 70 por 100, então é um valor. Aí você já sabe, você já vai lá, olha, dá uma verificada nos vídeos e depois você já faz o cálculo de novo e já deixa tudo ok, né? Então cada um tem os seus cálculos, viu? Então eu vou mostrar passo a passo de cada um deles para vocês não se atrapalhar, né? E às vezes precisar hoje em dia as cortadeiras de grama, os pacotes CP30, 40, são pequenos, porque cada vez eles vão diminuindo para baratear o preço, e são tudo alumínio. E às vezes você tira alumínio e você faz o cálculo e vai ser a mesma metragem do de alumínio. Não coloque, às vezes você tem, quando é alumínio, todos eles eu faço cálculo. Eu não boto 20%, ou 30%, ou 10%, não. Eu faço logo o cálculo. Fez o cálculo, aí então eu vejo se, digamos, um exemplo. Esse aqui que ele deu o 220, digamos assim que ele deu 150 metros. 150 metros. Deu 150 metros, né? De alumínio. Aí às vezes eu faço com cobre, com o mesmo fio. Um exemplo, que esse aqui, ele foi, digamos assim, que ele era o fio 21, alumínio, e às vezes eu faço o cálculo com cobre, o mesmo fio 21 para cobre, e é a mesma metragem. Então é isso que você tem que se dedicar e pensar direitinho, que às vezes você modifica, acrescenta mais 20% ou 30% e depois o motor fica sem força. Aí perde. Você perdeu. Porque aí vai levar e o rapaz vai voltar de novo. Entendeu? Então, antes de você tirar o fio de alumínio, faça o cálculo. Se ele vai ser aquele ou se ele vai acrescentar mais. Então é muito simples. Você fez o cálculo do ferro aqui. Digamos assim que esse aqui ele deu, pelo cálculo do ferro, digamos assim que ele deu 4 amperes. 4 amperes. Então, através do ferro aqui, que ele é 4 amperes, você faz os cálculos, a voltagem dividido pela amperagem, você sabe o valor da resistência, pega o valor da resistência, você vai multiplicar, né? Tudo, aí depois você divide ele, tudo você vai saber quantos metros é. E depois, se você tirou o fio de alumínio e viu quantos metros foi, ou às vezes se você quiser contar só as voltas, pelo tamanho da forma, pelas voltas você vai saber quanto, faz o cálculo, você vai saber quantos metros vai dar. E dali daquela metragem você vai ver se vai precisar acrescentar mais ou se vai ser aquilo normal. Tem deles que às vezes eu já fiz de cobre, sendo alumínio, digamos assim, um exemplo, que ele era 150 metros, um exemplo, que ele era 150 metros e eu fiz ele de cobre, fiz o cálculo e às vezes ele não chegou nem 150 metros, digamos assim que ele deu 140 metros e eu fiz, ficou ok. Entendeu? Então é isso onde tem, né? Às vezes você faz um cálculo e às vezes você acrescenta, que nem antes eu fazia, botava mais 20% em cima, e às vezes quando terminava o motor funcionava, mas às vezes quando você coloca, funcionava quando levantava a cortadeira de grama, ela pegava velocidade, quando eu colocava aqui, botava no gramado, ela parava, levantava, ela pegava a velocidade, botava, aí aumentava o capacitor e tudo, até apertei, porque era desmanchei, fiz do mesmo jeito tudo, mas antes eu não sabia fazer cálculo, então aí eu fui até quando eu cheguei eu disse, olha, quer dizer, para eu não estar perdendo mais tempo, eu digo, o induzido deve estar ruim. Quer dizer, é isso que às vezes nós, para a gente não querer levar a culpa, e a gente tem que jogar em alguma coisa.
né, para dizer, viu? Então eu agradeço a todos e obrigado.